Meus irmãos, qual é a maior luz que nós temos no mundo? Quando estudamos, nós somos ensinados que o Sol é a maior luz que existe no universo. De fato, algumas informações nos mostram o porquê o Sol é uma luz tão grande e porque ele é a maior luz que nós temos no universo, no sistema solar. Aí ao seu redor nós temos planetas, nós temos satélites, asteroides, cometas, lixo cósmico, tudo está girando em torno do Sol. Algumas vezes nós até pensamos, fulano acha que é o Sol, que todas as coisas giram ao seu redor. Mas algumas informações, meus irmãos, nos levam a entender o porquê nós somos ensinados que o Sol é a maior luz que nós temos no planeta. 99,86% de massa do sistema solar é de responsabilidade unicamente do Sol. Possui uma massa 333 mil vezes maior do que a Terra. Um volume de 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. Dentro do Sol caberia 1.300.000 terras. Somos informados de que a Terra está distante do Sol cerca de 150 quilômetros. 150 milhões de quilômetros. Eu fico pensando, se fosse mais perto, nós já tinha se acabado, né? 150 milhões. A luz, quando ela sai do Sol, ela demora 8 minutos, 16 e 18 segundos para chegar aqui na Terra, né? E se nós pudéssemos fazer uma viagem lá, numa velocidade de 240 km por hora, sem parar, nós levaríamos 70 anos para chegar até ao Sol. Mas apesar de toda esta grandeza que nós temos, o Sol também é conhecido pelo seu calor. Nos conta os livros de história e geografia que o Sol, na sua camada chamada fotosfera, ele tem uma temperatura de 6.000 graus Celsius. No seu centro, a temperatura chega a 15 milhões de graus Celsius. Impossível de poder existir qualquer coisa ali. Apesar desta grandeza e apesar do Sol desempenhar uma função extremamente importante para a Terra, porque se não fosse a luz solar, não haveria a fotossíntese e, por consequência, também não haveria o oxigênio. Apesar da sua grandeza e da sua essencialidade, o Sol não é a maior luz do planeta. Isto porque a maior luz que nós temos no mundo é Jesus, como nós cantamos nesta noite. E é sobre esta verdade que nós vamos meditar nesta noite, dando continuidade nos estudos do Evangelho de João. E desta noite nós veremos o capítulo 8, verso de número 12 até o verso de número 20. Então, os irmãos que forem encontrando, por favor, fiquem de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 8, verso 12. De novo,
Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo a ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então lhes perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu estas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o repreendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Até aqui a palavra do Senhor. Podeis assentar, que o Senhor nos abençoe então com a sua palavra. Nós temos visto, capítulo após capítulo, que João escreve o seu evangelho para demonstrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E para que uma vez ficasse demonstrado que Jesus era o Cristo, então João esperava que os seus ouvintes crescem em Cristo. E uma vez que eles crescem em Cristo, eles teriam então a vida eterna. É esse roteiro que João apresenta no final do seu capítulo, quando ele diz: Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que Jesus era o Cristo e para que, sabendo vocês tenham, para que vocês creiam e tenham a salvação em seu nome. Para alcançar e comprovar o seu propósito de demonstrar que Jesus era o Cristo, o apóstolo amado, então, ele é bem seletivo. Ele seleciona, por exemplo, alguns milagres de Jesus, que no Evangelho de João, excepcionalmente, são chamados de sinais. Ele seleciona alguns discursos de Jesus, alguns totalmente joaninos, não encontrados em outros evangelhos. Mas ele seleciona também alguns encontros significativos com Jesus, como nós vimos na semana passada da mulher adúltera. Mas, para além disso, João também seleciona algumas expressões que Jesus utiliza no seu ministério, a fim de comprovar de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, de que ele era o Filho de Deus. E aqui nós temos a segunda vez em que Jesus utiliza a mesma expressão, eu sou, que se repetirá ainda no Evangelho de João mais 5 vezes. A primeira, Jesus diz que eu sou o pão da vida, e agora Jesus diz que eu sou a luz do mundo. Mas essa luz que nós encontramos aqui é uma luz que é muito maior do que o sol, porque de fato é esse Jesus que é descrito como a luz do mundo que criou o sol. Então, uma vez que ele criou o sol, logo ele é maior do que o sol, e por necessidade ele precisa ser maior do que o sol. Por isso que nós começamos pensando de que Jesus é a maior luz deste mundo. E é isso que o texto que nós lemos deixa bem claro. Mas, meus irmãos, que tipo de luz é essa? Ou quais implicações, quais as lições que nós podemos tirar, então, desse texto localizado em João capítulo 8, verso 12 ao 20? E eu quero, então, destacar aqui 3 lições para nós pensarmos e aplicarmos em nossa vida. A primeira delas é de que Jesus é a luz que impede de andarmos nas trevas. O verso de número 12 disse que Jesus falou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É bem interessante nós pensarmos o contexto em que Jesus disse isso.
porque ele acabara de ter um encontro onde ficou bem evidente a luz e as trevas. E esta ideia, esse contraste entre luz e trevas, vai ser muito presente no Evangelho de João. É um dos contrastes que João mais utiliza. Por exemplo, você deve lembrar de que quando Jesus estava reunido na última ceia, ali está Jesus e os seus discípulos, e então Jesus, ele entrega o pão para Judas, Judas come um bocado, diz o texto que entra nele Satanás, Jesus diz, Judas, o que tem de fazer, faz depressa, Judas sai, João bota um ponto e diz, e era noite. Ora, aquela informação é tão óbvia que você pode perguntar, por que João registra aqui? Ora, para deixar mais uma vez em evidência o contraste que ele vem fazendo entre luz e trevas. Aqueles que estão com Jesus, aqueles que estão seguindo Jesus, eles estão na luz, mas aqueles que se afastam de Jesus, eles vão para as trevas. E por isso que ele registra essa ideia. O texto que nós percebemos, meus irmãos, nos diz que Jesus, ele usa essa expressão, eu sou a luz do mundo. Que nós já vimos em João capítulo 6, que Jesus usa a mesma forma de se identificar que Deus utilizou para Moisés em Êxodo, quando este perguntou, quando o povo perguntar quem é o Senhor, o que é que eu vou dizer? Então o Senhor diz, diga ao povo que eu sou, o enviou a vós outros. Aqui Jesus utiliza essa expressão para se identificar como Deus, para dizer para aquelas pessoas de que Ele é Deus, de que Ele é o Cristo, de que Ele e o Pai são um. Agora perceba que esta luz, ela não é uma luz qualquer, ela é uma luz singular. O texto nos diz que Ele diz, eu sou a luz do mundo. E aqui, meus irmãos, pensando na singularidade desta luz, perceba que a luz do mundo é Jesus. Daí, não existe outra luz. Não existe outra luz que possa fazer o que Jesus faz. Não existe uma outra possibilidade. Daí nós temos a implicação de que este mundo, ele precisa dessa luz. Ora, se Jesus é a luz do mundo, então esse mundo precisa dessa luz. Nós temos aqui essas luzes aqui na igreja. Então nós precisamos dela funcionando. As luzes da igreja precisam estar funcionando. Porque se não estiver funcionando, o que acontece? Aqui fica uma escuridão total. Então veja que a singularidade desta luz pode ser percebida também no fato de que um dia este mundo será totalmente preenchido com esta luz. Hoje nós encontramos alguns lampejos desta luz brilhando em nossas vidas e por meio de nós. Mas haverá um dia em que nesse mundo não haverá mais trevas. Haverá um dia em que nesse mundo não haverá mais escuridão. Porque esta luz irradiará. Haverá um dia em que o sol, as estrelas, a lua não precisarão mais do seu brilho. Porque o Senhor mesmo é que dará a luz para a Nova Jerusalém, como diz o livro de Apocalipse, escrito também por João. Observe, meus irmãos, de que esta luz, além de ser singular, é uma luz que deve ser seguida. O texto continua dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E aqui nós temos uma expressão muito rica, que é essa expressão que nós temos aí de seguir, ou o verbo segue aí. E esta palavra era utilizada, de acordo com Barclay, para se referir a um soldado que vai seguindo o seu capitão. Um soldado que vai sendo direcionado na passada do seu capitão, estando atento a todo o comando do seu capitão. É interessante porque algumas vezes nós encontramos Jesus descrevendo, a palavra de Deus descrevendo o povo de Deus como sendo um exército. E nós temos também um capitão que nós precisamos estar atento, um capitão que nós precisamos seguir, um capitão que nós precisamos estar a observar. Mas também esta palavra era descrita para falar de um servo que estava acompanhando o seu Senhor. Ele estava ali acompanhando o seu Senhor e atento para qualquer serviço que o seu Senhor precisasse. Então ele estaria ali à sua disposição. Interessante? Porque nós somos descritos no Novo Testamento como sendo servos. Servos. E como servos, nós também estamos ali na disposição para que o nosso Senhor precisar. Nós funcionamos como eu já expliquei para os irmãos algumas vezes, como uma caixa de ferramenta. E ali cada ferramenta daquela não tem a opção de dizer, eu não quero ser usada hoje.
Nós estamos ali para o que Deus precisar. E para a forma como o Senhor quiser que nós o sirvamos, nós então devemos servir. E de acordo com o Salmo 100, nós devemos servir com alegria. Esta palavra também é usada para descrever o conselho recebido de um sábio conselheiro. E não é isso que nós fazemos quando nós nos apresentamos então para a palavra de Deus? Nós não estamos buscando então um conselho de um sábio conselheiro? Nós não estamos atentando para as sábias palavras que o nosso Senhor Jesus nos dá para que nós possamos conduzir a nossa vida? Mas esta palavra também era usada para descrever a necessidade de obediência prestada às leis de uma cidade ou de um estado. E aqui é bem interessante, porque nós somos cidadãos, nós somos pessoas com uma dupla cidadania. Nós, por nascimento humano, somos brasileiros, mas, pela ação divina, nós somos cidadãos celestiais. E se nós lembrarmos, por exemplo, do exemplo de Moisés, nós vamos perceber de que as leis da nossa pátria celestial, como é descrito por Paulo em Filipenses, ela tem uma proeminência maior na nossa vida. Ela tem uma prioridade maior. De modo que quando eu sigo a Jesus, eu estou seguindo a Jesus, não pensando numa vida aqui e agora, mas porque eu estou seguindo a Jesus, porque a minha pátria não é aqui. A minha pátria está no céu. É para lá onde eu vou morar. Então a minha vida é vivida na perspectiva dessa pátria futura, dessa pátria celestial. Mas por fim, meus irmãos, é usada também para descrever a linha de argumentação de um professor quando estava proferindo um discurso. E aqui eu penso que seguir a Jesus necessita isso. Para seguir a linha de argumentação de um discurso, é preciso que vocês tenham atenção. É preciso que você esteja ligado. Você não pode ouvir, por exemplo, o discurso de Jesus como um professor, como nós temos vários no Novo Testamento, e ser, por exemplo, indiferentes. E ser, pelo menos, desligado. De nós estarmos aqui ouvindo o que Jesus está dizendo, mas aí nós saímos lá fora, não, já não sabemos mais. Quando nós fazemos isto, nós não estamos seguindo a Jesus. E veja, o texto diz que então, quem me segue não andará nas trevas. Quando nós temos aqui a ideia de trevas, meus irmãos, não é só de escuridão, como essa que nós encontramos quando não tem luz. Mas trevas aqui aponta para a condição de um mundo sem Deus. Aponta para a condição de um homem que está distante de Deus. Ele está em trevas, ele está em escuridão. Agora veja que o texto termina dizendo, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, aquele que segue a Jesus, que é a luz do mundo, ele não só não anda em trevas, mas ele tem a luz da vida. Jesus, que é a luz do mundo, agora é uma luz pessoal sua. Ele ilumina de forma pessoal a sua vida. Jesus, que tem a condição de dar vida para todo mundo, agora ele dá vida para você, para que você saia das trevas. Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz o apóstolo Paulo. Então note que quando nós seguimos a Jesus, que é a luz do mundo, nós mudamos de condição, nós mudamos de status. Nós não estamos mais vivendo na cegueira, na escravidão, nas trevas do pecado. Mas agora nós temos a luz da vida. Agora nós temos a vida. E se nós estendermos mais este entendimento, não só nós temos a vida, mas agora nós temos a vida eterna. Essa é a grande proposta de João. Olha, se vocês seguirem a Jesus, vocês terão a vida eterna. E certamente esta ideia ecoa aqui no capítulo 12. Mas é interessante, meus irmãos, que Jesus, além de ser a luz que impede de andarmos em trevas, ele também é a luz para aqueles que insistem em rejeitar seu testemunho. Verso 13. Então os fariseus lhes disseram: você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o aspecto da sagacidade destes que rejeitam Jesus ou o seu testemunho.
Aqui nós temos a descrição dos fariseus. Era o pior grupo. Eu não vou dizer o pior grupo porque eles disputavam ponto a ponto, né, com os saduceus, para saber quem era o pior dos dois. Mas no final das contas, os dois estavam na mesma condição de pior. Né? Não sei se dá para ver qual era o pior dos dois, mas eles estão lá. Fariseus eram homens sagazes na sua argumentação com Jesus. Essa sagacidade nós já vimos no capítulo 8. Quando eles se utilizam então da lei, colocando Jesus numa bifurcação contra a parede, e aqui eles usam novamente dessa sagacidade. Ora, por quê? Volte aí a sua atenção para o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso de número 31. Veja o que diz lá. Esse texto nós já passamos, mas eu quero voltar para os irmãos. Jesus está novamente falando para o mesmo grupo dos fariseus. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Certa vez, um professor meu disse o seguinte: você pode falar muito, mas as pessoas só vão entender o que elas quiserem. Elas só vão ouvir o que elas quiserem. O que elas não quiserem, elas não escutam. Ora, aqui fica visível essa verdade. Jesus profere um grande discurso para os fariseus, mas ele só lembra de uma parte, exatamente a parte que interessa, para ficar explícita a sua sagacidade, para tentar novamente colocar Jesus contra a parede e dizer: você está errado. Porque veja que eles dizem, né? Ora, você dá testemunho de si mesmo, então o seu testemunho não é verdadeiro. Em outras palavras, ele pode estar dizendo: olha, o Senhor mesmo disse isso daqui. Mas vejam, meus irmãos, que essa ideia deles aqui, que pode ser percebida, a sagacidade, pode ser percebida também como uma desculpa desonesta deles. Porque se os irmãos lembram, no capítulo 5, quando Jesus falou isso, ele falou no contexto do seguinte: ora, tudo que eu faço é em conformidade, é em acordo com a vontade do Pai. Eu não atuo por mim mesmo, eu não atuo pela minha própria vontade. Mas no próprio contexto que nós temos lá, Jesus menciona que João Batista o reconheceu. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, meus irmãos, nós podemos prestar atenção e percebermos que nós temos várias testemunhas de quem é Jesus. Mas a questão é que eles rejeitam Jesus usando de sagacidade, rejeitam Jesus usando de desculpas desonestas, rejeitam Jesus e desprezam os vários testemunhos que existem. Os irmãos devem lembrar, por exemplo, do que disse em João capítulo 1, 29. Jesus vem chegando e João olha e João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você deve lembrar do capítulo 2, quando os discípulos então vão para, chega alguém para João e diz: os teus discípulos estão indo seguir Jesus. Ele diz: olha, é para eles ir mesmo, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é maior do que eu. Nós temos o testemunho das Escrituras. As Escrituras comprovam de que Jesus se encaixa perfeitamente na figura do Messias. Nós temos, meus irmãos, o próprio sinais que Jesus está fazendo. Jesus fazia sinais que os outros profetas não faziam. Mas eles desprezam todos esses testemunhos. Porque quando o homem decide rejeitar o testemunho de Jesus, não importa as provas que existam. Não importam. Quando Jesus morre, ressuscita, então os soldados chegam lá e dizem: olha, ele ressuscitou. Pois pegue aqui uma quantia de dinheiro e vocês vão dizer o seguinte: vocês vão dizer que você estava lá, os discípulos dele chegaram, deram uma pisa em vocês e roubaram o corpo de Jesus. E isso foi a história oficial que saiu. Você tem provas, mas para aqueles que rejeitam a Jesus, meus irmãos, não tem condição. E eles rejeitam Jesus porque eles estão vivendo nas trevas, estão cegos. Em outras palavras, eles rejeitam a Jesus porque eles detestam, eles odeiam a Jesus. Isto já ficou visto anteriormente no capítulo 3, que você pode direcionar lá no versículo de número 19 e 20. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eu queria chamar a atenção de você dessa expressão, detesta, que pode ser traduzido também como odeio. Eles rejeitam a Jesus porque, no final das contas, eles odeiam a Jesus. Eles detestam Jesus. Porque quando eu me aproximo de Jesus, eu me aproximo da luz. E aí, quando eu me aproximo da luz, eu consigo ver as imperfeições. Eu consigo ver os problemas. Então, eu sempre utilizo essa ilustração aqui para os meus alunos de discipulado, né? A gente apaga a luz, então você consegue disfarçar muita sujeira aqui, muitos problemas. Mas aí, quando você acende a luz aqui, você começa a perceber que tem alguns problemas que precisam... Olha, tem uma mancha, tem um cabelo aqui. Não estava vendo quando estava apagado. Mas é isso. Então, os homens não querem chegar até Cristo porque eles vão ser expostos. Mas eles não entendem que o fato de ser expostos os seus pecados é bênção para a vida deles. Deixa eu ilustrar isso da seguinte maneira. Uma pessoa vai no médico e chega lá, o médico pede um exame e descobre que ele está no estágio inicial de um câncer. É um problema, não é? Ele está com câncer. Mas você concorda comigo que o fato de ter sido encontrado na fase inicial é uma bênção para aquele indivíduo? Você concorda comigo que o fato dele estar nessa condição possibilita uma grande chance dele conseguir vencer aquele câncer e voltar a ter uma vida normal? Sim ou não? Sim. Então, com Jesus é mais ou menos assim. A gente chega lá, a luz vem sobre nós e demonstra os nódulos do pecado no nosso corpo. E aí, esse Jesus que está revelando os nódulos do pecado no nosso corpo, ele também propõe a cura para esses nódulos. Basta apenas que você siga ele, que você aceite o testemunho dele. Mas essas pessoas odiavam a luz, odiavam Jesus. Porque entenda, meus irmãos e amigos, que não tem um meio termo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você aceita Jesus, ou você rejeita Jesus. Não existe uma terceira opção, não existe uma terceira via. Aqui, estas pessoas, mais uma vez, deixaram claro o seu posicionamento. Nós vamos seguir nessa conduta, e nessa conduta endurecida, nessa conduta obstinada, desprezando tudo e todos que possam comprovar a messianidade de Jesus. Mas Jesus, que é a luz, que nos impede de andarmos nas trevas, que é a luz para aqueles que insistem em rejeitar o seu testemunho, é a luz também para aqueles que desconhecem a pessoa do Pai. Verso 19 do capítulo 8, quando o texto diz: Então lhes perguntaram, onde está o seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e nem conhecem o meu Pai. Se conhecesse a mim, também conheceriam o meu Pai. Note que aqui nós temos, eles estão dizendo como que Jesus estivesse ficando doido. Aonde é que está o seu Pai? Você está dizendo que tem um Pai? Cadê ele? Se mostre o Pai. Mas observe, irmãos, o Senhor Jesus diz que eles não conhecem nem ao Senhor Jesus e nem ao Pai. E é interessante, porque aqueles homens achavam que conheciam Jesus. Aqueles homens achavam que sabiam onde Jesus nasceu. Sabiam quem era a mãe de Jesus, o pai de Jesus, a terra de Jesus. Mas, na verdade, eles não sabiam nada. Veja que porque eles desconhecem o Pai, eles julgam com padrões pervertidos. Observe o texto aí descrito no verso número 14. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Note que a ideia aqui de padrões pervertidos está nessa expressão que é vista aí no verso de 15,
quando diz que você julga segundo a carne. E segundo a carne aqui, irmãos, não é a questão de julgar pela aparência, mas a questão de julgar de acordo com os moldes de um padrão, de um mundo caído, de um padrão pervertido, de um padrão injusto, de pessoas que estão julgando de acordo com os seus próprios interesses pecaminosos. E eles estão utilizando este padrão para então efetuar o julgamento a Jesus. E veja que Jesus diz logo em seguida: eu não julgo ninguém. Agora veja, aqui não é que Jesus está dizendo que ele não julga ninguém. Por quê? Porque logo no verso de número 16 ele diz: olha, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. E nós vamos encontrar várias vezes Jesus dizendo que vai julgar, e a Bíblia dizendo que ele vai julgar. Observe que a ideia aqui é de que Jesus está dizendo: eu não julgo da mesma forma que vocês estão julgando. Eu não julgo com os mesmos padrões que vocês estão julgando. Eu não julgo da mesma forma que vocês estão julgando, que é segundo a carne. Carne e espírito é um outro contraste muito rico que tem João. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que não seguem a Jesus, eles não somente estão nas trevas, mas eles também estão vivendo na carne, vivendo para satisfazer a sua carne, o desejo dos seus pensamentos, e são por natureza filhos da ira, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Agora veja, meus irmãos, de que estas pessoas que estão julgando com padrões pervertidos, elas desconhecem o Pai e desconsideram as Escrituras. Porque veja o texto no verso 17. Também, na lei de vocês, está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Eu acho fantástico como Jesus consegue tirar a corda do pescoço dele e colocar no pescoço das pessoas que estão acusando ele. Rapaz, eu tento aprender com Jesus isso. Porque eles chegam acusando Jesus de uma coisa, e Jesus diz: olha, mas na lei de vocês, está dizendo assim. E o que é que Jesus está dizendo? Olha, eu dou testemunho de mim mesmo, eu sou uma pessoa, então Deus também dá, o Pai também dá. Mas Jesus podia citar João Batista, como nós já vimos, e outras pessoas mais. E aí note que deixa eles sem argumentos, eles não falam mais nada. Mas o que Jesus está chamando a atenção aqui é o seguinte: vocês, porque vocês desconhecem o Pai, vocês estão desprezando as Escrituras. Vocês não estão avaliando as Escrituras da forma correta. Isso já fica claro no capítulo 8, no caso da mulher adúltera. E aqui mais uma vez. Agora veja, eles desconhecem o Pai, apesar de viverem num ambiente religioso. O texto termina dizendo o seguinte: Jesus proferiu estas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém ousava prender porque ainda não havia chegado a sua hora. É a terceira vez que João menciona isso. Ora, e a ideia aqui é como se as pessoas quisessem pegar Jesus. Sabe, quando você fica com vontade de voar no pescoço da outra pessoa, você não pode? Pois é mais ou menos assim. Então, e eles não podiam por quê? Porque não havia chegado a hora ainda. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que essas pessoas estavam no templo, ambiente religioso. Estas pessoas possivelmente, elas estão vindo da festa dos tabernáculos. Elas tenham cumprido as suas obrigações religiosas. Tenham entregado suas ofertas, os seus sacrifícios. Possivelmente essas pessoas, durante aquela semana, elas ouviram ensinamentos no templo. Se elas não ouviram no templo, elas estão ouvindo agora de Jesus. Mas, em se tratando dos fariseus, eles não só estavam no templo, eles não só ofereceram sacrifício, eles não só ouviram mensagens, como eles foram o canal de mensagem naquela semana. Mas apesar disso, eles desprezavam o Pai, eles desprezavam o templo, e eles desprezavam as Escrituras. Veja, meus irmãos, a que situação pode chegar uma pessoa que decide obstinadamente viver uma vida sem seguir Jesus. Está dentro do templo, todo aspecto religioso, mas está indo para o inferno, porque não considera Jesus, não considera a Deus.
vive uma vida religiosa. E uma vida religiosa, a única coisa que faz é garantir uma vaga para a pessoa no inferno. Outra coisa mais não faz isso. E assim, meus irmãos, termina esta cena do capítulo 8, e nós daremos então continuidade para o próximo texto, a partir do verso 21, na próxima oportunidade. Eu quero fazer aqui algumas considerações para nós, algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, é que sem Jesus, o homem continua vivendo nas trevas do pecado e caminhando para uma realidade de trevas eterna. Irmão, não importa se a pessoa, ela vive uma vida religiosa. Uma vez eu conversando com o senhor, e eu falando sobre essa questão, ele disse, mas pastor, eu chego na minha casa toda noite, faço minhas obrigações espirituais e vou dormir. Eu estou resolvido com Deus. Não está resolvido com Deus. Sem Jesus, nenhum homem está resolvido com Deus. Sem Jesus, o homem continua vivendo nas trevas do pecado. Sem Jesus, ele continua vivendo um caminho contrário ao que Deus escolheu para ele. Sem Jesus, ele continua caminhando para uma realidade de trevas eternas. E isso deve fazer-nos refletir, meus irmãos. Porque, veja bem, algumas vezes nós somos lembrados por algumas religiões que existem aí, que acham que quando o homem morrer vai acabar tudo. Morreu, acabou tudo. O que importa é isso aqui. Então, é a ideia dos estoicos epicureus, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida ao máximo, porque quando a gente morrer, acaba tudo. Mas tem religiões também que proferem o seguinte, não, viva a sua vida. Se esforce. Você não vai conseguir chegar lá, mas se esforce. Quando você morrer, a gente vai dar um jeitinho para evitar de você ir para a eternidade de pecado. A gente dá um jeitinho. A gente manda fazer um ritual religioso. A gente manda fazer vários rituais religiosos. E à medida que a gente vai fazendo esses rituais religiosos, então, aquela alma que estava numa situação difícil, ela vai subindo então até chegar ao céu. O problema, meus irmãos, é que todas estas ideias são mentirosas, produzidas no quinto dos infernos, numa grande reunião com todos os satanás que existem no mundo lá, todo tipo de diabo que existe lá, produzir isso daí. E estão enganando o povo. E aí lembre disso. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte não acaba tudo. Depois da morte começa uma eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. E isso deve nos fazer refletir, primeiro. Deve nos fazer refletir para as pessoas que nós temos contatos. Que nós gostamos dela. Nós temos contato com elas. Que muitas vezes são incrédulas, mas são uma bênção para a nossa vida. Nos ajuda de várias formas, mas continua sendo incrédulo. Nós precisamos lembrar que aquela pessoa ali, que mesmo a sua incredulidade é uma bênção para a nossa vida, está vivendo em trevas e está caminhando para uma trevas do pecado. E Deus colocou a sua vida ali para que você seja luz para dissipar essa treva. E um dia, quando você chegar diante de Deus, o Senhor vai cobrar a mim e a você pelas pessoas que nós deveríamos ter sido luz na vida delas e nos omitimos. E pegamos a luz e colocamos debaixo da cama, não colocamos no velador, não colocamos para iluminar. Sem Jesus, o homem continua nas trevas do pecado e caminhando para uma realidade de trevas do pecado, irmão, sem volta, certo? O que Jesus está fazendo aqui para estas pessoas é dizendo, mude a sua condição, saia das trevas e venha para a luz. Saia da conduta de vida de vocês e venha para a luz. Uma segunda aplicação. O discípulo de Jesus não vive em trevas. Meus irmãos, isso é uma outra abordagem nesse texto que eu até... A gente tem os textos simples
e às vezes é uma confusão para a gente ver a abordagem. Era uma abordagem que eu estava pensando em tratar nesse texto. Mas o discípulo de Jesus não vive em trevas. Nós fomos comprados por um alto preço. E nós não fomos comprados para vivermos flertando com as trevas, com a escuridão. Nós somos comprados para viver na luz. Nós devemos gostar da luz. Meu pastor, ele chegava na igreja, então ele diz, olha, vamos ligar todas as luzes. O pastor gasta energia. Ele disse, irmão, mas a gente precisa gostar da luz. A luz é bênção, a luz traz alegria, a luz traz vida. As pessoas passam a ver tudo apagado, daquele clima de tristeza, de solidão, de abandono. Vamos ligar as luzes. Porque luz é bom. E nós fomos salvos para vivermos na luz. A nossa conduta tem que estar em conformidade com a luz. Mas como é que eu sei que a minha conduta está em conformidade com a luz? Nós podemos lembrar do que João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 5 e 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como é que eu sei que a minha vida, ela está vivendo na luz, em conformidade com a luz? Eu quero destacar só 2 aspectos desse texto aqui, porque eu já preguei em 1 João aqui na igreja. 2 aspectos. Primeiro, santidade. Deus é luz e não há neles treva nenhuma. Então, como é que eu sei que eu estou vivendo em conformidade com a luz? Eu estou avançando em santidade. Eu estou crescendo em santidade. Faça a avaliação da sua vida. E veja como é que está o desenvolvimento da sua santidade desde que você entregou a sua vida a Jesus. Tem evoluído? Se está evoluído, então está caminhando de acordo com a luz. Mas um segundo aspecto. Aquele que está na luz como ele está, mantém comunhão com os irmãos. Sabe, uma das coisas que demonstra que nós estamos vivendo na luz, em conformidade com a luz, é gostarmos de estar junto. É gostarmos de estar junto. E nesse aspecto, meus irmãos, a gente tem percebido um descompromisso terrível de pessoas que acham que pode ser parte da igreja, mas não ser igreja. E estão enganados. Porque não existe essa categoria de membro no Novo Testamento. Mas nesse aspecto também, meus irmãos, eu sei que a gente tem as correrias e a gente prega muito, né, Eduardo? Prega não, né, Eduardo? É só 50 minutos, né? Mais ou menos isso aí. Aí termina o culto, a gente já está apressado para ir. Irmãos, olha, não desperdice o momento que termina o culto. Talvez muitos de nós só nos encontramos nesse momento aqui pós o culto. Então a gente deve gostar desse tempo. A gente deve gostar de estar junto. A gente deve gostar de estar próximo um do outro. Isso demonstra que nós estamos na luz. 1 João 2, 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. É assim que nós sabemos que nós estamos vivendo na luz. Porque nós não fomos chamados para viver em trevas. Seguir a Jesus, por fim, nos dá uma esperança bendita, mas exige renúncia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Não existe, e eu tenho repetido isso para todas as turmas de discipulado que eu tenho feito, não existe decisão mais importante na sua vida do que a decisão que você fez por Cristo. Não existe. Não existe. Agora, essa decisão que você fez por Cristo, que te dá uma esperança bendita, certo? Que esperança bendita nós temos? A esperança que mesmo que eu morra agora, mas um dia o meu Senhor se levantará, Ele me dará um novo corpo, Ele me ressuscitará. A esperança de nós olharmos para o passado e lembrarmos de tantos irmãos que se foram antes de nós. E nós sabermos que um dia Cristo se levantará e dará um novo corpo, uma nova vida, e nós gozaremos a eternidade com Ele. Não existe esperança maior do que essa. Não existe esperança mais bendita do que essa. De um dia nós vivermos numa vida onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá pecado na nossa vida. Não existe esperança maior do que essa. Mas exige renúncia. Nós precisamos deixar alguma coisa. Se alguém
Quer ser o meu discípulo? Venha a mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Em outro texto, Jesus diz: não há quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, campos, posses, que não receba 100 vezes nessa vida e muito mais na vinda vindoura. É preciso deixar alguma coisa. O que é que você precisa deixar para ter parte nessa esperança bendita? Eu sei que renunciar às coisas é difícil. Nós temos os nossos pecados de estimação. E são difíceis de nós deixarmos, de nós renunciarmos. Nós temos os costumes que nós trazemos da nossa velha vida, e são difíceis de nós deixarmos. Mas vale a pena. O que nos diz se vai ser tão difícil ou não nós renunciarmos a algo é a visão que nós temos daquilo que nós iremos ganhar. E eu quero encerrar lendo um texto que está em Mateus, capítulo 13, versos 44 a 46, que nos ajuda a pensarmos sobre isso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Se Jesus é a pedra de maior valor, se Jesus é o meu maior tesouro, o seu maior tesouro, nós vamos renunciar o que nós temos. E nós vamos fazer isso com alegria. Mas não é só alegria, é com alegria transbordante. Sabe por quê? Porque o que eu vou ganhar é muito superior ao que eu tenho agora. E é por isso que nós podemos renunciar àquilo que nós temos para ganhar algo muito maior ou para alcançar um tesouro muito maior que o Senhor vai nos dar. Seguir a Jesus, que é a luz do mundo, nos dá uma bendita esperança, mas exige renúncia. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, e nós queremos te bendizer porque o Senhor é bom, o Senhor nos orienta, o Senhor nos instrui, o Senhor é um Deus que está sempre presente e nos esclarece a tua vontade. Nós queremos apresentar as nossas vidas, ó Deus, e rogarmos que se nesta noite tem algum coração aqui que está preenchido pelas trevas, que o Senhor dissipe com a tua luz, e que o Senhor, ó Deus, tire as amarras que tem prendido esse coração a essas trevas, e que o Senhor faz com que esta luz que nos dá alegria, esta luz que nos dá vida, esta luz que é Jesus, seja presente nas nossas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada um de nós que já temos seguido o Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor como sendo a pessoa de maior valor na nossa vida, a olhar para o Senhor e ver em Ti o maior tesouro da nossa vida, e que assim o Senhor nos ajude a renunciar o que precisa ser renunciado, para que nós continuemos a viver na luz, que é Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, em nome de Cristo, pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor incline o teu rosto para nós, que o Senhor nos conceda a tua paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo, esteja com nossas vidas, hoje e até o dia em que o Senhor Jesus voltará para nos buscar.
É em nome dele que nós oramos ao Senhor, confiados de que o Senhor atende a nossa oração, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do teu Filho Jesus, a quem o Senhor amou e entregou para nos salvar. É em nome dele que nós oramos. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que a SAF está com a cantina, tem lanche lá para os irmãos, e após uma oração silenciosa, o pós-lúdio, está encerrado este culto. Uma boa noite, uma boa semana, e que Deus graciosamente abençoe a cada um dos irmãos e as suas famílias.